Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta segunda-feira, dia 19 de agosto. O Ibovespa terminou o pregão praticamente estável, candle de indefinição, chamado aí de doji, maduro aí para uma movimentação de correção, seja no tempo ou no preço. Bateu no pregão de hoje nos 52 mil pontos. Esses 52 mil pontos deu um zoom menos aqui no gráfico semanal. A gente pode observar a incidência de alguns fundos anteriores nessa mesma faixa de preço ou de pontos, onde depois de várias semanas aqui de movimentação para cima, o Ibov abre uma chance, fica mais aí maduro para uma movimentação para baixo aí no decorrer dessa semana. Seria uma chance de ter um movimento aqui de baixa no gráfico diário, onde tem suporte na faixa 50 mil e depois 49.400 pontos. PETR4 no pregão de hoje conseguiu ainda fechar em alta de 0,28%, por mais que tenha aqui um viés ainda de alta de curtíssimo prazo. Para mim ainda não caberia uma compra de swing trade para ficar posicionado em mais uns 5 dias, em média 5 dias, porque já tem um movimento de alta e esse movimento de alta eu não esperaria mais uns 5 dias aí ascendente em cima da PETR4, e ainda além disso o stop ficaria mal posicionado na minha avaliação em cima de Petro. Logo, se a ação realmente confirmar esse viés de alta, superando aqui uma resistência no G60, próximo pregão seria um ativo para se olhar mais para day trade na ponta compradora. A Vale 5 subiu no pregão de hoje 0,56%. É outra que também estaria madura o suficiente para uma movimentação para baixo, dá um zoom menos, olha ali para um fundo anterior no gráfico semanal. Já está toda essa região de fundo anterior sendo testada, zona de resistência, junto com o topo anterior aqui também do gráfico semanal, esse topo aqui anterior sendo testado. Então, nível de resistência com várias semanas de movimentação para cima, vários dias também sem correção desse movimento de subida. Se eu for pensar em alguma operação em cima desse ativo, é de compra devido ao cenário de reversão de tendência, está em tendência de alta, mas depois de um movimento corretivo. Se for pensar em ponta vendedora, dentro do que a gente já falou, risco maior, operou na ponta vendedora aqui contra a tendência do ativo, tomou um stop aqui nessa superação de máxima, então acionou o stop. Então é isso que a gente comenta, operar contra a tendência tem um risco maior e esse movimento em média pode ser um movimento bem travado, que aciona stop algumas vezes e vai fazendo correção, principalmente essa correção pode acontecer no tempo, movimento lateral. Suporte agora para esse papel na faixa de 31,10 e mais abaixo R$30, número redondo. Seriam os níveis de suportes aí mais importantes para a Vale 5. Olhando agora para OGXP3, OGXP3 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,49%, tem ainda seu gap lá aberto em 75 centavos até os 79 centavos, zona de resistência, além da resistência antes aqui na 71 a 72 centavos, mas dentro do que nós já informamos nas últimas análises em relação aos movimentos de baixa, aos movimentos corretivos, mais um movimento de baixa, um movimento corretivo, esse movimento corretivo ali do gráfico semanal estaria pronto para uma nova movimentação para baixo, não necessariamente para perder os 36 centavos, mas que pode atrapalhar uma operação de compra de curtíssimo prazo. Juntando essa informação do gráfico semanal, essa leitura do gráfico semanal, ainda teríamos aqui um ativo que a tendência de alta enfraqueceu, os topos foram ficando aí mais baixos, superando por pouco o topo anterior. Então a tendência que enfraqueceu e a correção seria mínima, estaria operando muito dentro dessa zona de resistência e ainda com a perspectiva que não é tão favorável assim para cima, em cima do OGXP3. Então não é um ativo que eu entraria comprando, por mais que tenha fechado o pregão em alta, gerando aqui uma reversão um início de reversão dessa formação de topo. Então é um ativo que eu ainda estaria de fora. Um sinal que acompanha mais essa leitura que a gente fez aqui em relação ao gráfico semanal seria a perda da mínima do pregão de hoje, que foi de 64 centavos, abrindo chance de iniciar um movimento de baixa aqui também no gráfico diário. Então é isso, amigos, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.